Bom, e aqui vai uma tremenda nota de rodapé a tudo que eu disse até aqui sobre o QI. Vale notar que em famílias economicamente desfavorecidas, sempre é possível notar um impacto maior do ambiente nessas influências ditas aleatórias. E estamos falando aqui de famílias muito pobres, estamos falando de famílias abaixo da linha da... famílias na faixa da miséria. Entre as famílias de médio e elevado nível socioeconômico, notamos o pleno florescimento dos efeitos genéticos. O termo utilizado é esse, flourishing, ou florescimento, ok? Que mede essa capacidade de desenvolver plenamente a sua natureza. Bom, ou seja, a nossa natureza vem então com a genética e ela tem influência em nosso comportamento. Isso nós já reiteramos várias vezes. E essa influência é notadamente superior à influência do meio. Também deixamos essa mensagem. Mas pense, por exemplo, em uma flor, que obviamente é muito menos complexa do que um ser humano, mas pense, apesar de ter mais genes, né? Mas pense em uma flor, por exemplo, a samambaia tem cerca de 100 mil genes, o ser humano 23 mil, né? Mas enfim, pense em uma flor de uma determinada natureza, pense em uma rosa, ou em uma orquídea, ou em um cactus, né? Temos, portanto, claro, fortes vetores genéticos, né, com forte influência sobre a natureza desses seres vivos, isso é o seu fenotipo, né? Mas, dependendo do meio, da exposição ao sol, da oferta de nutrientes, da disponibilidade de água, da exposição às pragas, a intempéries, né, da cadeia de eventos, uma enxurrada, alguém que pisoteia uma planta, né? Então observaremos um desenvolvimento distinto desses vetores inatos, né? E no caso das plantas, podemos ter plantas idênticas geneticamente, mas observaremos desenvolvimentos distintos, né? Afetados pelo meio, é óbvio. Portanto, certos ambientes podem obliterar o desenvolvimento, criando enormes dificuldades, é óbvio. E certos ambientes podem contribuir na plena realização de um ser vivo, né? e em suas faculdades e funcionalidades. Okay? Portanto, interferindo no florescimento deste ser vivo e entre eles nós, seres humanos, apenas diferindo em grau, em complexidade. Okay? Ou seja, quando você está em uma situação em que não dispõe de livros, computador, nos nossos dias, ou mesmo de uma escola, ou vai para a cama com fome, com frio, com medo, ou nem tem uma cama, não tem uma casa, nem família, nem nada. Isso certamente afetará profundamente o desenvolvimento dessa pessoa e o florescimento de seus indutores genéticos. O que não significa que não existam, ou seja, não significa que não existam indutores genéticos, mas apenas que, em condições extremas, em relação ao meio, a genética será impedida de florescer em plenitude. Não quer dizer que o meio possa modificar essa genética, não quer dizer que o meio possa jogar no sentido de moldar de outra forma essa natureza. O meio só pode trabalhar impedindo o florescimento genético. Se o meio é bem positivo, o máximo que ele permitirá é o pleno desenvolvimento da genética. Notem isso, né?
Isso posto, né, eu vou fazer uma contradita, ou seja, se estudamos um ambiente sujeito ao mesmo problema, onde todos estarão sujeitos ao mesmo problema, aos mesmos problemas, a média diminuirá em função deste componente ambiental. Mas a diferença de performance ainda será fortemente influenciada pela genética dentro do mesmo grupo. E isso deve achatar o efeito da componente genética. Mas vale considerar que esse fenômeno é medido quando estamos falando em condições extremas. E poderíamos trabalhar então para demarcar este limite e abaixo do qual as pessoas são prejudicadas em seu florescimento. Durante um curso de História Econômica com Sir Paul Collier de Oxford, trabalhamos com estudos muito interessantes que procuravam estabelecer este limite mínimo em termos de renda em diferentes países. E sendo esse um fator importante dentro do conceito de ambiente, mas não o único, claro, a renda não é o único fator. E nota-se claramente que quando indivíduos estão acima de um patamar mínimo, existe uma percepção de segurança e satisfação que culmina em um melhor desenvolvimento e, portanto, num melhor desempenho. É o que afetará o florescimento dos indutores genéticos, dos genes daquela pessoa. Então, os estudos trabalhavam para analisar e arbitrar esse valor mínimo, né? Por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, mas também na Índia, onde as pessoas, enfim, estarão em condições de pleno desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? De sua natureza. Observem ainda que essa não é uma correlação linear, ou seja, acima desse patamar mínimo não fará qualquer diferença se você é milionário, bilionário ou de classe média. Isso não afetará o seu QI, por exemplo, mas a privação extrema sim, ou seja, a privação extrema afetará o pleno desenvolvimento de suas faculdades genéticas, portanto, também fisiológicas. É óbvio que herdar uma fortuna facilitará muito sua vida, mas não afetará o seu teste de QI. Pensem nisso. Portanto, não existe uma correlação linear entre as condições ambientais e o sucesso. Mas nota-se um ponto mínimo abaixo do qual as pessoas podem sucumbir, ficar atrapadas, deprimidas. Essa é, portanto, uma desvantagem enorme, notável, afetando negativamente as nossas tendências naturais. Mas, e acima desse patamar, me repito, a genética é quem conduzirá a orquestra. Outra questão é a cauda esquerda da curva de distribuição populacional para esses traços, a zona dos transtornos de personalidade, e que, mais uma vez, possuem elevadíssima correlação genética. Neste grupo, identificamos o fenômeno conhecido por languishing, ou decaimento ao longo da vida. Isso resultará em um enfraquecimento, em uma piora crônica, né, ao longo de sua história. Mas é óbvio que, se você é rico e seus parentes podem se dedicar a você, então você terá acesso à ciência médica de qualidade, receberá tratamento adequado e terminando por mitigar as consequências de sua natureza sobre a resultante de seu comportamento. Mas a riqueza não será capaz de influenciar mudanças em sua personalidade, ok? Por exemplo, se você dispõe de recursos financeiros, poderá acessar bons médicos que prescreverão os medicamentos mais modernos.
Enquanto fizer uso deles, poderá mitigar uma série de aspectos genéticos associados, por exemplo, com a epilepsia, esquizofrenia, esquizotipia, transtornos diversos. Mas, se você parar de utilizar estes medicamentos, você retornará à sua natureza. O simples fato de ser rico não ajudará em transformar a sua personalidade. Nesse caso, diante de transtornos, né? Sempre lembrando que a condição ambiental de nossos ancestrais era infinitamente mais desvantajosa do que o nível mais baixo de pobreza em nosso tempo. E, em grande medida, isso pode ter representado uma força negativa ao pleno desenvolvimento de nossas capacidades. Esse é um tema mais complexo, mas que também trataremos no canal Neurociência Evolucionária. E envolve também o instinto da linguagem, que permitiu uma arte marcial, como eu sempre digo, a linguística, né? A linguística indexada, em sua forma indexada. E esse foi um grande salto evolucionário, permitindo o conhecimento cumulativo, a ciência, etc. Feitas todas essas ressalvas, retorno ao tema da resistência ao estudo da genética comportamental, né? Como um autêntico e poderoso tabu. Para elencar o terrível mal-entendido de pensar que entender as influências genéticas sobre o comportamento implique necessariamente em lavar as mãos, já que não há nada que possamos fazer a respeito, então é a natureza e pronto. Ou seja, uma espécie de mundo justo ao revés, ou seja, o mundo cão, o paraíso fascista, né? Se o sucesso econômico é hereditário, por exemplo, ou previsível por meio do QI ou de traços de personalidade, então não há nada a fazer. Mas isso não é verdade, e esse não é o caso aqui. Na verdade, o que a genética comportamental busca é exatamente o oposto, já que, enquanto não entendermos os fenômenos, não teremos chance de um bom diagnóstico e muito menos chance de prognosticar políticas com um mínimo de confiança, um mínimo de assertividade. Na verdade, em um mundo justo, a genética fará muito mais diferença. Pense novamente na savana africana. Essa era a nossa condição anterior e original. E o que temos aí? Um meio igual, muito uniforme, e alguma diferença em termos genéticos. E essa diferença vai aumentando enquanto mutamos e procriamos e fazemos sexo, né? Relação sexuada. Finalmente, as enormes diferenças em sucesso econômico que medimos hoje estão fatalmente justificadas pela genética, pela história genética. Por outro lado, não é justo punir os genes, ou punir o desenvolvimento, ou punir o sucesso. Isso é um absurdo dentro dos debates ideológicos que insistem em negar a ciência. Minha proposta nesse caso, como dito, é estabelecer aquele ponto mínimo, não punindo o sucesso, mas contribuindo solidariamente para que os genes floresçam em todos, lutando também para que determinados genes, como os antissociais, sejam enfrentados pelo contrato social, pelo sistema. Sim, o sistema que muitos paradoxalmente abominam. Precisamos reforçar os nossos acordos sociais, sistematizá-los, melhorá-los, e para enfrentar os psicopatas, né? E teremos mais chance de fazer isso, de esquadrinhar bons acordos sociais,
Em uma sociedade florescente, geneticamente, naturalmente, uma sociedade mais saudável, sem esquecer que a diversidade é natural e a diversidade é importante, assim como a liberdade. E compreender isso cientificamente abre oportunidades reais e sustentáveis para melhorar a humanidade e nossa relação com a natureza. A questão aqui é trazer o homem de volta à natureza, que sempre foi o seu lugar. Não somos concebidos por deuses. Na verdade, nós concebemos os deuses quando estivemos imersos em escuridão e ignorância. Alucinamos, portanto, sobre deuses e que nos distinguiam da natureza. Agora, sob a luz do conhecimento, com esperança e humildade, podemos voltar para casa, para a Terra, para a vida, para o universo. E mudo de assunto dramaticamente, para enfocar outro lado da questão. E para falar de engenharia genética, outro assunto cabuloso, outro tabu, eu vou tratar aqui da seleção de embriões. Tá? Em que sentido? Né? Seleção de embriões para fertilização in vitro, ou seja, estamos falando do processo moderno de extrair algumas células da mãe no início do desenvolvimento do embrião, ok? E através dessas células sequenciar o genoma e a partir desse sequenciamento aprender tudo o que pudermos sobre o embrião para rastrear doenças gravíssimas, normalmente relacionadas a mutações em um único gene. Mas é claro que quando sequenciamos o genoma podemos saber muito mais, ok? Aí reside um assunto bem complexo. E o desenvolvimento tecnológico nessa área vem reduzindo dramaticamente o custo desse sequenciamento do genoma humano, decaindo exponencialmente, e na verdade decaindo milhões de vezes. No Brasil, por exemplo, esse custo ainda é um pouco alto, cerca de $1.500, $2.000, mas nos Estados Unidos podemos sequenciar o genoma por $100 ou por $200. Então, tendo em mente essa curva de custos, né, decrescente, podemos inferir que algo muito interessante está prestes a acontecer. Na verdade, já está acontecendo, isso já está em curso. Ou seja, com a queda dos preços, vamos passar a acumular grandes quantidades de dados genômicos. E à medida que esses dados se avolumam, ok, aprenderemos a relacionar mais e mais os genes, milhares deles, suas interações, ok, para redundar em comportamentos igualmente complexos. Ou seja, aumentaremos exponencialmente a capacidade de previsão do fenotipo de um indivíduo, analisando o seu genotipo ou o seu genoma. Esse é um fato, é só uma questão de tempo ou de dados, onde fenotipo abrange a inteligência, a altura, a predisposição a doenças, etc. O BDI é um dos maiores laboratórios genômicos do mundo, com sede em Shenzhen, que fica na fronteira com Hong Kong, uma curiosa zona de empreendedorismo exótico, e onde o físico americano Stephen Chu trabalha para desenvolver algoritmos para analisar estes conjuntos massivos de dados, ou seja, milhões de genomas humanos bem sequenciados e com informações ricas sobre seus respectivos fenotipos. E adentramos a área conhecida por inteligência artificial, né, e o futuro dessa área, com destaque para toda a metodologia por trás desse incrível empreendimento humano. Ou seja, a metodologia chamada de Machine Learning.
Em outras palavras, o uso de algoritmos computacionais para extrair significado de grandes quantidades de dados, ou Big Data. Portanto, usando ferramentas modernas em Machine Learning, seremos capazes de predizer com elevada acuracidade até mesmo características complexas como a altura de uma pessoa ou o QI dela. As simulações sugerem ainda que, quando eles alcançarem a marca algo entre 2 e 3 milhões de genomas sequenciados, né, algo nessa faixa, eles serão capazes de construir excelentes preditores genômicos. Isso porque, sendo um pouco mais técnico, né, quando dispomos de dados suficientes, experimentamos um fenômeno especial em relação a esses algoritmos, conhecido por transição de fase, e as predições sobem muito em acuracidade. Chegando ao cúmulo de estabelecer algoritmos preditores onde, se coletamos o DNA de um perpetrador na cena de um crime, né, e alimentamos o algoritmo, né, ele nos dirá, por exemplo, se esse cara é por exemplo, um euro-americano, 1,70 m de altura, mais ou menos 5 centímetros de erro, um QI de 120, mais ou menos 10 pontos. E num futuro nem tão distante, embora pareça ficção científica, poderemos dizer algo como: é você! E então o agressor se defenderá dizendo: não fui eu. E eu tenho um álibi perfeito, além de um irmão gêmeo.